Fala pessoal, Rodrigo Godoy falando com vocês aqui. Hoje eu venho aqui falar sobre a convocação da seleção brasileira do jogo Chile e Bolívia. E tô até aqui com as minhas anotações com o caderninho aqui da CBF. E aí eu venho compartilhar com vocês aqui a minha opinião. Alguns nomes eu gostei, outros não. Mas enfim, vamos ver aqui. Alisson, Bento e Hugo, na minha opinião, o Bento já teve oportunidade e não foi bem e está jogando no mercado do futebol que não é de primeira linha. Então eu acho que poderia ter levado outro goleiro, já que ele já conhece, já viu alguns jogos. De repente, Gabriel Brazão do Santos poderia ter uma oportunidade. Então, na parte do goleiro, eu fiquei com essa dúvida em relação ao Bento. Lateral direito, Wesley Wanderson, para mim, ok. Gosto muito do Wesley, saiu do Flamengo, continuou com a mesma pegada, com a mesma determinação na Roma, então acho ok. E até acho que ele pode ser titular no lugar do Wanderson, né? Na lateral esquerda, Alexandro, Flamengo, todos nós já conhecemos. Caio Henrique e o Douglas Santos, que aí foi aonde me pegou. Douglas Santos está jogando no Zenit. Eu acabei de ver uns vídeos dele. Antes de eu falar alguma coisa, né? A gente tem que procurar informação. Vi uns vídeos, ele é muito bom no ataque, gostei dele atacando. Porém, eu tinha no meu pensamento, quem me acompanha aí nas redes sociais, viu que hoje mesmo eu postei que eu acho que o Luciano Juba do Bahia deveria ter sido convocado como lateral esquerdo. Não para ser titular, mas poderia estar ali na seleção brasileira, estar fazendo um excelente campeonato brasileiro. E aí eu me pergunto, por que não leva o Luciano Juba e leva o Douglas Santos se o Douglas Santos está jogando no campeonato russo? Será que o campeonato russo é melhor do que o campeonato brasileiro, gente? Essas coisas que eu não entram um pouco na minha cabeça, sabe? O Juba tá jogando muito. Vocês viram o gol que ele fez ontem contra o Santos. Ele tanto joga na lateral, ele pode ser um meia, pode ser um segundo volante ali. Ele é muito bom no ataque também e também muito bem fisicamente. Então assim, tem hora que eu fico vendo que realmente quando é para convocar jogador do Brasil, a dificuldade aumenta. Porque eu não consigo entender que o futebol russo é melhor do que o futebol brasileiro. A competitividade deles lá, com quem que eles jogam? Sabe assim? Quantos jogos tem lá de time bom, um contra o outro lá? Então assim, eu acho que nessa daqui pecou. E eu acho que o Juba teria, ainda mais que ele levou 3 laterais. Pecou em não levar o Luciano Juba, na minha opinião. Mas enfim, vamos de zagueiros. Marquinhos, Alexandre foi muito bem no último jogo, né? Então foi coerente com essa convocação, muito bem. Gabriel Magalhães está voltando de lesão, então de repente poderia ter um outro nome ali. E Fabrício Bruno. Eu prefiro o Léo Ortiz. Eu acho que o Léo Ortiz está vindo muito bem. Para falar a verdade, poderia ter sido Léo Ortiz e Léo Pereira, os dois do Flamengo. Mas eu prefiro ainda o Léo Ortiz. Mas ele levou o Fabrício Bruno e vamos com esses 4 zagueiros. Aí, meio de campo, que é uma área que eu pego muito no pé, e na seleção brasileira eu fico muito chateado quando eu não vejo um meia clássico, um meia de marcação, um meia que sabe quebrar as linhas numa enfiada de bola, num lançamento, num drible. E aqui nós temos Casemiro, Andrei Santos, Bruno Guimarães, Joeliton e o que tem um pouco mais de habilidade ali, o Paquetá, que talvez seja esse o que tem mais qualidade ali, porém não é um meia esquerda, não é um meia que vai dar o que eu tô imaginando, que nesse caso aqui poderia ser o Matheus, que está fazendo um excelente campeonato pelo Cruzeiro. Esse final de semana o gol que ele fez é digno de levantar uma placa para aquele cara. Só ele, Alex, Djalminha e Messi que faz aquele tipo de gol. Então eu acho que ele merecia estar nessa convocação, porque olha o tanto de volante, gente. Eu vou até tirar o Paquetá, que para mim ele é um segundo volante, ele não é um meia.
Ele é um segundo volante. Então, ó, Casemiro, Andrei, Bruno Guimarães, 4 volantes. Pra quê? Não vai usar. Não vai usar esse tudo de volante. A gente vai jogar contra o Chile, gente. Bota um meia atacante ali, um meia mais habilidoso. Mas eu não sei o que acontece, que no meio campo dificilmente você vai ver um meia que arma mesmo ali, sabe? Um meia habilidoso que vai armar o jogo ali. Mas enfim, foram esses os convocados, né? Aí vamos pro ataque. As características que eu acho 3 com a mesma característica. Rafinha, Estevão e Luiz Henrique. Os 3 gostam de jogar pela direita cortando para dentro. Extremo, né? Como eles gostam de falar hoje, os estudiosos não falam mais ponta direita, eles falam extremo. Aí eles falam, Rafinha gosta de jogar lá. Estevão acabou de fazer um lance agora pelo Chelsea que foi pela direita, cortou, cruzou para trás, gol. Luiz Henrique então nem se fala, só joga desse jeito. E aí temos 3 caras na mesma posição. É complicado. Eles não vão jogar. Entendeu? E se tira um de um lado, já vai dificultar para eles. Entendeu? Eu creio que ele possa trazer o Rafinha mais pro meio para ser esse armador. Pode ser que aí dê uma melhorada. Do outro lado, Martinelli, Matheus Cunha. Eu creio que o Matheus Cunha também vai fazer esse meio campista aí mais solto, né? Não vai estar lá como atacante. E aí vem João Pedro, Richarlison e Caio Jorge. Eu acho que o Richarlison já teve a oportunidade dele também. Já o João Pedro nem se fala o que fez nesse Mundial. E o Caio Jorge, o que está fazendo no Campeonato Brasileiro. Ontem, nesse último sábado, o gol que ele fez também é digno de centroavante. Merecia essa convocação. Então é de se pensar, né? Eu não entendo o Richarlison aqui. Não entendi. E também 3 extremo pela direita. Eu acho que poderia ter um outro jogador com outra característica aqui para trazer mais para o meio. Que nós não temos, a gente não tem aquele meia, como eu falei, nos volantes aqui não tem esse meia que vai pifar a bola, que vai quebrar a linha num drible. E no ataque a gente também não tem um jogador desse, entendeu? Então aí a gente vai chegar no assunto que é o que todo mundo fala. Ah, o Neymar não foi convocado. Deveria ser convocado, gente. Ah, mas a gente já conhece o Neymar. Tá, mas vocês já conhecem 90% da convocação, o Ancelotti conhece. 90%. O Neymar realmente não precisa mostrar nada pra ninguém. Mas ele deveria estar na seleção. A seleção brasileira precisa trazer o torcedor de volta. Eu posso estar falando mentira aqui, talvez vocês concordem ou não comigo. A gente não é dificilmente você vê a televisão, os jogos do Brasil, todo mundo assistindo. Não assiste mais porque não tem aquela alegria, não tem aquela coisa. E nesse caso o Neymar traz uma jogada de efeito e ele traz isso. Então a gente está precisando trazer a torcida brasileira para perto, entendeu? A gente vê os jogos do Santos aí, aonde o Neymar vai, arrasta a multidão. Arrasta, você vê os hotéis lotados, os estádios lotados. Por quê? Porque foi ver o Neymar, não tem como. E ele na seleção brasileira iria ajudar. Ah, não tá bem fisicamente, mas o Neymar joga 30, 40 minutos. Não tem importância para ele voltar a viver aquela amarelinha, sabe? Então, assim, não vai jogar, só vai jogar depois amistosos para a Copa. Bota ele agora, 30, 40 minutos. Entendeu? Então eu acho que nessa daí ele deveria estar. Que eu acho que o povo brasileiro queria ele lá. A gente sabe que muita gente é crítica. Ah, o Neymar isso, o Neymar não tá... Esquece. Ele é o melhor que tem. Não pipoca, chama a responsabilidade. E o time já classificado, pô. Então traz ele pra perto. Ele é um líder, por mais que ele não é um capitão, ele é um líder dessa geração. Dentro de campo, ele é líder. Olha quantos gols o Neymar fez, olha quantas assistências o Neymar deu. Gente, ele é o artilheiro da seleção brasileira de todos os tempos. Então, assim, eu acho que deveria ter levado ele. Mas, enfim, agora é torcer, né, para que a gente saia com uma grande vitória diante do Chile. A Bolívia vai ser difícil, né? Tem a altitude, mas diante do Chile, dentro do Maracanã,
tem que ser um futebol bonito e que seja convincente, porque senão a torcida brasileira não tem paciência e vai pegar no pé do Ancelotti. Se não for um jogo bonito, com gols, com jogadas, e esperamos que sim. Eu creio que sim, porque esse ataque com João Pedro, Rafinha, o Martinelli, eu particularmente não gosto muito, mas foi bem na última convocação. Estevão, eu acho que esses meninos vão dar uma cara boa para a seleção brasileira e que saia com essas 2 vitórias aí para classificar. Já está classificado para a Copa, né? Mas para terminar com pertinho da Argentina lá. Beleza? Espero que vocês tenham gostado dessa análise. E mais uma vez, Luciano Juba deveria ter sido convocado. Ainda mais que ele está levando 3 laterais esquerdos. O futebol brasileiro é muito melhor do que o futebol russo, é muito melhor do que o futebol português, é muito melhor do que o futebol francês. E olha que pode ser muito melhor do que o futebol italiano. É de se olhar com carinho. Entendeu? Por isso que eu falo, poderia ter levado mais jogadores que estão atuando aqui no Campeonato Brasileiro. Beleza? Espero que vocês tenham gostado aí e vamos pro próximo. Um abraço.